Quando Arthur Lira foi eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados, muitas pessoas começaram a achar que o Bolsonaro agora, com Arthur Lira, poderia passar todas as pautas de costumes que ele gostaria de aprovar. A gente sabe que não é bem assim, o Bolsonaro usa mais essas pautas como forma de cutucar e fustigar a esquerda, provocar uma certa confusão quando ele acha necessário. Mas ficou muito claro com a indicação de Bia Kicis para ocupar a CCJ que as coisas não vão ser bem assim não. Porque o Bolsonaro falou, começaram a falar de Bia Kicis e aí falou, peraí, essa mulher na CCJ não. Eu comecei a achar estranho tudo isso, porque eu falei, mas peraí, o Bolsonaro ele é um político experiente, ninguém pode negar isso. Ele tem mais anos de Câmara dos Deputados do que o próprio Rodrigo Maia. Então o Bolsonaro, com toda a experiência dele como deputado federal, não sabia que o nome de Bia Kicis seria prontamente rejeitado pelos pares, vendo todos os problemas que ela teve com o STF, dentre outras coisas. Eu comecei a achar um pouco estranho isso. Falei, não é possível, o Bolsonaro ele não é ingênuo dessa forma e ele sabe jogar o jogo político. Foi aí que me deu um estalo na cabeça e eu lembrei, na hora, incitatus. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você não sabe quem é incitatus, já clique no botão de gostei, deixe seu like, super importante, 500 likes em menos de uma hora é a meta que nós temos para esse vídeo. Mas quem era Incitatus? Incitatus ele era um cavalo, sim, um cavalo. O cavalo preferido de Calígula. Calígula, um imperador de Roma muito famoso pelas loucuras que ele fazia, muito parecido também com o Bolsonaro, diga-se de passagem, mas Bolsonaro ele não é louco. As pessoas falam que o Bolsonaro é louco, toda vez que alguém acha que o Bolsonaro é louco, ele vence. Porque na loucura não há racionalidade. Tudo que o Bolsonaro faz, existe muita racionalidade, é por isso que ele é perigoso. E o episódio de Bia Kicis é mais um desses episódios perigosos do Bolsonaro. Mas voltando para a nossa história do Calígula. O Calígula ele tinha um cavalo, o Incitatus, que ele era um cavalo campeão. E o Calígula ele adorava o cavalo Incitatus, tanto que ele dormia junto com o cavalo. E nas vésperas de competições, Calígula dava um toque de recolher, todo mundo tinha que dormir, e a pessoa que fizesse barulho e o cavalo fosse acordado por esse barulho era condenada à morte. O Calígula ele adorava tanto o cavalo Incitatus que ele nomeou o cavalo para ser cônsul de Roma. Mas por que o Calígula fez isso? Calígula fez isso para mostrar para todos os funcionários públicos, para todos os senadores, para todos os cônsuls, que qualquer animal poderia ocupar aquele espaço. Qualquer animal poderia estar ali, ou seja, não há mérito algum na posição que você ocupa, porque qualquer um pode ocupar isso que você está fazendo. É uma afronta às instituições republicanas, nós temos que lembrar que a República ela ganhou o seu formato em Roma. Então, ao falar de incitatus, ao falar de colocar um cavalo ocupando cargos públicos, mostra que os cargos públicos não valem de nada. E Bia Kicis é a nova égua de Bolsonaro, ou o novo incitatus de Bolsonaro. E Bolsonaro fez isso durante todo o seu mandato. Ricardo Salles tem condições de ocupar o Ministério do Meio Ambiente? Não. Ernesto Araújo tem condições de ocupar o Ministério das Relações Exteriores? Não. Vimos o que aconteceu com os Estados Unidos, Joe Biden, tudo por culpa do Ernesto Araújo, um idiota. Paulo Guedes tem condições de ocupar o cargo de ministro da Economia? Paulo Guedes nem economista é direito. Se você colocar ali um cálculo econométrico, ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer uma derivada. Mas ele está lá, porque ele não tem condições de ocupar aquele cargo. O nosso querido Eduardo Pazuello, preguiçoso mor da República, tem condições de ser ministro da Saúde? E vários outros ministros e o próprio presidente da República. Bolsonaro sabe que ele não tem condições de estar ali, ele é muito pequeno para o cargo, isso ele tem ciência disso. Então o que o Bolsonaro fez? Colocou Damares, Araújo, o Salles, Paulo Guedes, quase como uma espécie de afronta. Olha, não há mérito nenhum em ocupar essas posições. E ele fez algo nessa linha quando começou o burburinho de Damares Alves no STF. Damares Alves é a mulher que falou que viu Jesus na goiabeira, que fala aquelas bobagens todas no cargo de STF, o cargo máximo do judiciário, é para desmoralizar todos, tanto que ele colocou o Cássio Nunes lá. E agora a mesma coisa acontece com Bia Kicis. A CCJ é uma comissão muito importante, uma das mais nobres, se não a mais nobre da Câmara dos Deputados. E Bolsonaro, para mostrar que aqueles cargos de deputados não valem de absolutamente nada, indica Bia Kicis para ser
a chefe, a presidente da CCJ. É um negócio assim absurdo, porque Bia Kicis não serve nem para ser a líder do governo na Câmara dos Deputados, porque o Bolsonaro deu um pé na bunda dela. Quando ela fez toda aquela palhaçada do Fundeb, o Bolsonaro falou assim, tchau, humilhou Bia Kicis publicamente, mas agora a indica para ser a liderança mor da CCJ. De fato, é mais um episódio de destruição da República que Bolsonaro faz. Bolsonaro é alguém que está constantemente corroendo os cargos públicos, mostrando que não há prestígio algum nas instituições, que elas não valem absolutamente nada porque qualquer pessoa pode ocupar aqueles cargos. E ao colocar Bia Kicis na CCJ, Bolsonaro também quer tenta no caso, submeter o legislativo aos seus poderes, uma espécie de bonapartismo. Mas há um outro recado que Bolsonaro dá para principalmente o Centrão. Porque Bolsonaro sabe jogar o jogo político, como eu falei, ele ficou 28 anos como deputado, então ele sabe como lidar, principalmente com o Centrão, porque ele é do Centrão. Bolsonaro mostrou uma fraqueza ao eleger Arthur Lira, porque ele teve que alugar o apoio do Centrão e gastou muito dinheiro com isso. O Centrão viu sangue de Bolsonaro e sabe que poderá forçar o presidente a conseguir mais cargos. Bolsonaro promete uma reforma ministerial, mas essa reforma ministerial não vai vir de uma vez, vai vir a conta-gotas. Porque se Bolsonaro entregar todos os cargos que ele tem disponíveis nesse momento, o Centrão vai se saciar e depois vai querer comer mais. Então é sempre importante ficar dando biscoitinhos e não a refeição completa para saciar o apetite do Centrão. Pelo menos nesse ponto, Bolsonaro leu muito bem o Maquiavel. Você não pode fazer uma bonança toda de uma vez. Você tem que fazer em doses quase homeopáticas para que você possa cultivar e ficar cevando o apoio das pessoas que te apoiam. Então, se o Centrão achava que Bolsonaro iria baixar a cabeça para ele, não vai acontecer, porque o Bolsonaro bota alguém lá, Bia Kicis, indica Bia Kicis, alguém que tem um apelo, principalmente nas redes sociais, cria uma confusão, cria um burburinho no Twitter, tanto que o Bia Kicis CCJ estava nos topos dos trending topics do Twitter brasileiro, do assunto mais comentado no Brasil hoje à tarde. Então ele sabe como fazer esse jogo, ele mostra para o Centrão que ele não está de cabeça baixa e principalmente ele mostra que o cargo da CCJ não é tão nobre quanto as pessoas pensam que ele é. Bolsonaro mata 2 coelhos com uma cajadada, usando Bia Kicis como ponta de lança. Uma jogada inteligente de Bolsonaro. E isso mostra mais uma vez que de louco Bolsonaro não tem nada. Se você ainda acha, em pleno 2021, que Bolsonaro é louco, no 3º ano do mandato de Bolsonaro, você ainda está se enganando e caindo na armadilha de Bolsonaro. Ele quer parecer que ele é louco. Ele quer passar a imagem que ele mesmo é louco, mas ele não é. E não caia nessa. Recentemente, quando o Bolsonaro foi lá no Congresso, as pessoas chamaram ele de fascista e o que ele disse nos vemos em 2022, porque ele sabe muito bem como lidar com essa situação. Bolsonaro ele tem todo o controle do que está acontecendo no Brasil. A situação só começa a fugir um pouco do previsto por Bolsonaro quando a população começa a se mobilizar. E por quê? Porque o Bolsonaro, como um deputado federal do baixo clero, ele não sabe como lidar com grandes crises. Ele nunca passou por uma crise como o Eduardo Cunha passou, como o Rodrigo Maia passou, como pessoas, deputados que ocuparam grandes cargos na Câmara dos Deputados passaram. Enquanto ele tem que ficar nos bastidores da política, tentando reverter uma agenda, comprando o Centrão, comprando o baixo clero, ele sabe fazer isso muito bem, porque ele ficou 30 anos fazendo isso. Quem que não consegue aprender 30 anos, se aprende até por osmose. Mas, quando o Bolsonaro tem que lidar com a população, fora dos termos dele, quando eu falo dos termos dele, é aquele populismo barato de ficar afrontando as minorias. Quando ele começa a ser pressionado, quando ele começa a ser cobrado, quando as pessoas saem às ruas para pressioná-lo, ele não sabe o que fazer. Por isso que a pressão a favor do impeachment é tão importante. Porque Bolsonaro, nesse jogo, ele não sabe como responder. Essa é a forma de protestar ou de frear Bolsonaro. Protestando contra ele. Mostrando que o governo dele tem uma crise muito maior, que era a crise da Covid, que é a crise econômica. Que ele precisa aprovar, sim, o auxílio emergencial, mesmo Paulo Guedes não querendo. Mesmo Paulo Guedes falando que o auxílio emergencial, a sua aprovação está condicionada às reformas que ele quer fazer, as reformas neoliberais, para satisfazer o capitalismo financeiro. Porque sem o auxílio emergencial, nós não temos uma retomada da economia. Mas com o auxílio emergencial, nós estouramos as nossas contas públicas e o capitalismo financeiro fica choramingando. E isso pode causar problemas para Bolsonaro.
Mas, se não houver o auxílio emergencial, a aprovação de Bolsonaro cai porque a economia não retoma. Bolsonaro está pressionado por essa situação. Ele está entre a cruz e a espada. E esse é o jogo que o Bolsonaro não quer enfrentar. Os bastidores ele enfrenta muito bem. Mas a realidade da política, da economia, do mundo que nós estamos vivendo hoje, que é a realidade da Covid, Bolsonaro patina e sempre patina feio. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários as suas impressões, é sempre importante. E você também pode me seguir no Twitter, @profileoficial.